Olá, tudo bem com você? Hoje o Alesp Cidadania vai falar sobre a semana de conscientização e também o mês de conscientização da questão da saúde mental, o Janeiro Branco. Nós temos dois especialistas convidados aqui, presentes aos estúdios da Rede Alesp, aqui no Ibirapuera, Dr. Luiz Dickmann, que é psiquiatra. Obrigada pela sua participação, um bom ano. Muito obrigado, Renata. Um feliz ano para você também. Obrigada. E também do médico psicanalista, Dr. André Frusco. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Janeiro Branco, o que a gente tem de mais importante em relação à saúde mental nos dias de hoje? Por favor, doutor Luiz. Olha, na verdade, todo mês é mês, né? Então a gente não tem que se ater a essa questão. É importante a gente trazer o assunto. Eu acho que talvez a pandemia tenha sido um propagador da palavra saúde mental. Então, por exemplo, a gente tem na Associação Brasileira de Psiquiatria o Setembro Amarelo, que é em relação ao suicídio. A gente luta contra o estigma da doença psiquiátrica. Por quê? Porque todo mundo pode adoecer em algum momento. Ou você, ou quem está do seu lado familiar, ou alguém que você conhece. E, infelizmente, é muito comum e as pessoas negligenciam. As pessoas não se dão conta dos próprios sintomas, do sintoma de quem está do seu lado, às vezes da família, de quem você trabalha. E a saúde mental, ela não pode existir uma saúde física sem uma boa saúde mental. Ou seja, ela passa a ser mais importante do que outras áreas. Porque você pode estar ótimo de corpo, só que está em frangalhos do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. Então, trazer a conscientização, falar sobre o assunto cada vez mais, é um mérito que a comunidade como um todo tem feito ao longo das últimas décadas, mas principalmente os últimos anos, de tentar tornar esse assunto público, como a gente está fazendo aqui. Doutor Frusco, e então em relação a essa questão do tema saúde mental, hoje em dia ainda enfrenta muito preconceito e tabu? Muito. Seja na família ou no mercado de trabalho? Sim, eu acho que o que a gente tem muito hoje é o que eu gosto de chamar de responsabilização das vítimas. Né? Hoje a gente é muito assolado e estimulado e sobre tudo que a gente tem que fazer para ter bem-estar e saúde mental, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, a gente tem que fazer atividade física, ter resiliência, fazer treino de resiliência, mindfulness, meditação, higiene do sono, reeducação alimentar, quer dizer, tudo que você precisa fazer para suportar, né? A gente está, eu diria até que acomodado em ver o que as pessoas têm que fazer para não adoecer e estamos carentes de observar com mais atenção o que está sendo feito com as pessoas para elas adoecerem. E o resultado disso é um constrangimento muito grande, porque quando eu adoeço, por que eu adoeci? Porque eu não tenho resiliência, porque eu sou sedentário, porque eu não medito, porque eu não... Então vem uma culpa muito grande. Então por isso que, como a gente estava falando um pouquinho antes aqui da gravação, num trabalho gigantesco que eu fiz, com uma amostra de 90 mil pessoas, no ano de 2018, se eu não me engano, ou 2017, 90% das pessoas que estão em tratamento psiquiátrico não entregam nenhum atestado às suas empresas empregadoras. Ou seja, para cada atestado que uma empresa recebe, existem outras 9 pessoas falando, não doutor, não vou me afastar, porque senão me mandam embora, porque senão vão descobrir que eu tenho a cabeça fraca, que o medo do estigma, né? Então eu acho que esse estigma hoje ele é muito evidente e perigoso. E é esse estigma que leva, inclusive, a surtos, a crises, a ter que apagar um incêndio no meio, por exemplo, de um ambiente de trabalho, doutor? Então, Renata, veja bem, qual o problema do estigma? O estigma, ele joga para debaixo do tapete uma coisa que existe e sempre existiu. Ou seja, os sintomas, as doenças psiquiátricas, elas não são novas. Se você for ler textos greco-romanos de 2.500 anos atrás, já tem descrições do que a gente chamou de transtorno bipolar, de depressão, de sintomas de ansiedade, de crise de pânico. Os nomes podiam ser diferentes, mas os sintomas ali eram descritos. O que mudou? Primeiro, a frequência, a quantidade com que eles ocorrem e grande parte das vezes, se você não fala sobre o assunto, você vai deixando aquilo piorar. Então imagina que você tem febre, tosse e catarro. Você está provavelmente com uma falta de ar, você tem provavelmente uma pneumonia, alguma coisa que está correndo ali por baixo. Só que você não fala nada, porque você tem o trabalho, você tem isso, tem aquilo, e vai deixando aquilo passar.
você provavelmente vai chegar no médico num momento muito pior, já com uma evolução, às vezes com líquido no pulmão, que é um derrame, porque você deixou aquilo evoluir. A doença psiquiátrica é a mesma coisa. Você começa não dormindo bem, depois você muda o apetite, a sua concentração no trabalho já não é a mesma, o seu desejo sexual cai, a sua vontade de fazer as coisas diminui, você começa às vezes a ter sintomas físicos, coração mais disparado, pressão mais alta, a mão suando frio, só que você vai segurando. Quando que você vai pedir ajuda? Quando você tem, por exemplo, um ataque de pânico, que são esses sintomas exacerbados que estão um pico ali em 10 minutos, que aí você acha que vai morrer, que você não vai conseguir respirar, uma tontura muito forte, uma sensação de perda de controle, e aquilo vem como uma avalanche em 10 minutos. Aí sim você procura. Então tem estudos que mostram que o ataque, não é que é grave, mas parece grave. É uma coisa que é relativamente comum e gera muito sofrimento. E tem estudos que mostram que se eu tenho um ataque de pânico, a chance de eu procurar um pronto-socorro, um médico, uma ajuda, é extremamente maior do que um transtorno de ansiedade generalizada, que é esse sofrimento aos pouquinhos, só que longo. Às vezes eu demoro 10 anos, porque eu vou aguentando, fazendo tudo aquilo que o André estava falando. Eu vou tentando me fortalecer, o que é ótimo. Dormir bem é excelente, se alimentar bem é excelente, fazer atividade física, isso é medicina do estilo de vida. A gente deve continuar com isso. Mas a grande pergunta é, o que está acontecendo no trabalho, ou na família, ou num relacionamento tóxico, que está te deixando assim? E isso ninguém mexe. Então, se você tem estigma, você não fala, você não pede ajuda. Se você não pede ajuda, você só vai realmente ir procurar uma ajuda quando a crise veio. Então, o cara, quando está com a dor no peito já, aí sim tem um problema cardíaco, aí ele vai no médico. Mas, poxa, e tudo aquilo que aconteceu nos 20 anos antes? A obesidade, a pressão alta, o colesterol, foi deixando debaixo do tapete. Então, a psiquiatria é a mesma coisa. A gente tem que lembrar que o cérebro é um órgão como os outros, só que muito mais complexo. E do mesmo jeito que os outros adoecem, ele adoece também. Então, tirar o estigma, a psicofobia, que é uma das campanhas da sociedade, da Associação Brasileira de Psiquiatria, ela ajuda a salvar vidas, porque no final eu vou evitar que vire uma crise grave, que eu vou ter que apagar esse incêndio. Porque quem apaga incêndio nunca resolve, né, a questão dos fogos que vão continuar ocorrendo. Doutor Fusco, e quais são os principais sintomas, tanto na família quanto no trabalho, de que a outra pessoa está... O que a gente pode dizer? Que ela está com um problema, ela está com a saúde mental abalada? Qual que é o termo correto que a gente pode usar? Nossa, isso aí Vou falar de uma forma bastante coloquial, leiga, assim, inclusive tem um psiquiatra aqui que poderia falar bem melhor do que eu dos sintomas e tudo mais, mas na prática, o que é legal a gente saber? Bom, no trabalho, a primeira manifestação de uma doença mental é queda de performance, é não trabalhar direito. Porque é muito comum nos transtornos que se manifestam em pessoas que estão trabalhando, né, a dificuldade de concentração, perda de memória, insônia. Então vamos parar por aí. Não estou lembrando, não estou me concentrando, não estou dormindo bem. Como é que é a performance? Como é que é o trabalho de uma pessoa assim? Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E vem um gestor, vem um líder, ou vem um colega, está tudo bem com você? Não, estou tendo... Não, é o constrangimento. Está tudo bem, bola para frente, eu tive uns quiprocó na minha vida, mas vou melhorar. E aí o que você faz com uma pessoa que não tem performance, não trabalha direito, perde prazo, esquece, erra a conta, falta em compromisso, se atrasa, e lutando, e às vezes negando para si que está doente. O que você faz com uma pessoa que pergunta, está tudo bem, mas a pessoa não trabalha direito? Ou você leva um feedback mais duro, ou às vezes o desligamento. Então, quando você seleciona pessoas para serem desligadas por baixa performance, isso é uma prática comum, isso é um bom senso, né? Quando você seleciona pessoas para demitir por conta da baixa performance, você provavelmente está selecionando pessoas doentes também. E aí, normalmente, a pessoa revela o adoecimento. Né? Bom, agora não tenho o que esconder, na verdade eu não estou legal, às vezes saco o atestado ali no momento da demissão, e aí gera muita confusão, né? Pô, bem na hora que eu vou desligar, a pessoa resolve ficar doente. E, então, essa relação da doença mental com a performance e com os desligamentos pode chegar ao ponto da criminalização do adoecimento. Eu, como um consultor de empresas para fazer programas de saúde mental em empresas,
Às vezes eu sou solicitado a fazer verificação de atestado, investigação de médico, lista de médicos ofensores. E por que acontece isso? Por causa desse estigma, dessa confusão, dessa dificuldade da gente transitar nesse assunto com mais leveza, não ter tanto estigma e tanto constrangimento. Então, para o trabalho, o que eu chamo a atenção é, vamos ter cuidado, ninguém não quer trabalhar direito. Então, se uma pessoa não está trabalhando direito, a primeira hipótese é sempre doença. E provavelmente a pessoa vai negar, às vezes para ela mesma. E outra coisa que é muito interessante na doença mental é que ela é uma exacerbação de coisas normais. É normal você, nas vésperas do vestibular, ter insônia. É normal você, prestes a fazer uma entrevista ou entregar um trabalho muito importante para a sua carreira, você ficar nervoso, dá até uma falta de ar, dá uma palpitada no coração, uma suada na mão, mas você se recompõe e vai. Agora, não é normal, toda vez que você vai pegar ônibus ou metrô, você ter falta de ar ao ponto de você não pegar ônibus e metrô. Ou você não está com uma insônia crônica e não sabe nem por quê. Então, uma coisa é, tem um motivo para aquilo ou é uma reação exacerbada? Né? E está limitando a sua vida? Então, essas são duas perguntas que eu acho que são interessantes a gente se fazer. Se está limitando a sua vida e se tem um motivo para você estar assim. Só que, de eu ter uma crise de ansiedade leve antes de entrar numa reunião importante, a não pegar ônibus nem metrô, porque toda vez que eu entro no ônibus e no metrô, me dá uma falta de ar, uma palpitação, uma tontura. Quer dizer, entre esses dois extremos, tem uma evolução insidiosa que a gente vai se adaptando, vai compensando. Uma frase que eu ouço às vezes nas empresas, né? Eu tenho muita referência do mundo do trabalho, né? Não, aqui na área todo mundo toma tarja preta, né, doutor? Aqui é normal. Então a gente vai normalizando as coisas justamente para dar conta, para seguir em frente. E jovens que estão entrando no mercado de trabalho se mostram assim, até espantados. Mas por que a pessoa está trabalhando tanto para ganhar mais, mas também se enche de remédio e vive essa pilha? Essa nova geração que a gente acusa de mimimi, não que não tenha um comportamento diferente, uma dificuldade, porque para a minha geração, por exemplo, o sofrimento era um valor em si. Se eu estou sofrendo, né, nossos colegas meus, eu dei um plantão de 24 horas, vou emendar num plantão de 12, eu vou ficar 36 horas sem dormir. Como se privação do sono fosse um negócio elegante, bonito, né? Essa geração não. Essa geração, ela não vê um valor no sofrimento por si só. E é uma geração, esse pessoal mais novo, que nasceu já conectada, nasceu já globalizada, nasceu na rede, tem mais essa noção de fazer parte de um todo. E essa questão de fazer parte de um todo faz com que seja fundamental você entender qual a sua participação desse todo. Então, quem sou eu nessa rede mundial, nessa interdependência toda? E as gerações mais velhas como a minha, a gente quer vencer na vida, quer se destacar, quer chegar lá. É uma visão muito mais de prosperidade individualista, individualizada, mais solitária, e a gente está mais acostumado com isso. Então, se você tem uma meta, você quer bater essa meta porque você quer chegar lá e você quer ter o seu sucesso. Agora, para essa geração nova, se você dá uma meta para ela e ela não sabe o propósito disso, quem é ela no mundo quando ela está fazendo isso, ela não dá conta. E eles estão certos. Quer dizer, se eu dou uma meta e falo, mas para que eu estou fazendo isso? Porque é sua meta, porque é o seu objetivo, porque você foi contratado para isso. Não, mas eu fazendo isso, eu estou fazendo bem para alguém, mal para alguém, eu estou contribuindo para o quê? Quem sou eu no mundo quando eu estou fazendo isso? Essa identidade profissional, essa nova geração é muito apegada a isso. Isso é bom. Só que para as gerações que estão acostumadas com, não, meta dada é meta batida, eu estou aqui para isso, estou pago para isso, não tenho que perguntar muito por quê. Fico indignado com essa postura da geração mais nova, falar, eles não aguentam o sofrimento, é mimimi, né? Então, tem uma polêmica em volta dessa nova geração
Que, claro, tem o vício nas redes sociais, nas telas, tem muita coisa que a gente precisa discutir, mas tem também um lado de mais percepção do propósito, do o que eu vou ser quando eu crescer, quem sou eu no mundo, não é qual vai ser meu trabalho para me sustentar, é quem sou eu no mundo quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver sendo adulto, que adulto sou eu. Então, quando eles chegam no mercado do trabalho com essas questões, eles geram um conflito com as gerações mais antigas. Dr. Dickmann, repasso ao senhor. Quais são os sintomas que a gente pode observar, seja na escola, com os adolescentes, no colégio, no mercado de trabalho, de que a pessoa está vivenciando algum tipo de problema envolvendo a questão da saúde mental? Perfeita. Renata. Porque envolvendo a saúde mental não é doença mental, não, correto? Exatamente. Então, como o André falou, existe uma miríade, existe um espectro entre o que é doença e o que é normal, fisiológico. Então, sintomas são esperados, sensações. Então, quando eu pergunto, a ansiedade é bom, é ruim? É ótimo. A ansiedade fez com que o Homo sapiens chegue onde chegou. Ou seja, se eu não estou preocupado em vir aqui e falar com você e não falar bobagem, me preparar, ser um bom psiquiatra, ser um bom executivo, fazer aquilo que os meus filhos se orgulhem de mim, me preparar positivamente, eu não vou ser uma pessoa que vai agregar à sociedade, à comunidade. As pessoas querem agregar, as pessoas querem trabalhar bem, as pessoas querem fazer as coisas certas. Então, a ansiedade, ela tem uma curva, né? E essa curva faz com que quanto mais ansiedade, mais trabalho, mais eficiência, mais eu estou gerando. Só que a partir de um certo momento, ela atinge um platô. Eu ponho mais ansiedade, mas a minha performance não aumenta. Eu posso tomar mais cafeína e ficar lá usando energético e várias coisas, termogênico, achando que eu vou melhorar. E não vai, porque você já está num platô. E a partir de um outro momento, aí você cai a performance. Em vez de nem melhorar, você começa a cair, que é onde vem o transtorno. Então, antes disso, a gente tem que reconhecer. Eu não quero tratar o que é normal, mas eu também não quero deixar de tratar e ajudar quem está sofrendo com um transtorno. Então, primeira coisa, para simplificar para quem não é da área, suas funções biológicas. Então, tudo que é função biológica do ser humano, sono, apetite, libido, concentração, etc., são coisas que você consegue mensurar de alguma forma. Se teve alguma alteração no seu padrão nos últimos 14 dias, isso é um indício, alguma coisa não está indo bem. Até mesmo em casa para a mãe. Exato. Então, agora, por exemplo, a gente fala de crianças e adolescentes. Os quadros depressivos, por exemplo, em crianças e adolescentes, eles se apresentam um pouco diferente daqueles que são nos adultos. Ou seja, às vezes você não vê a tristeza por si. No idoso também não, porque os dois... Vamos falar de depressão, tá? Depressão, ela precisa ter dois critérios principais, que é tristeza na maior parte do dia ou na maioria dos dias nos últimos 14 dias ou anedonia, que é falta de prazer nas atividades que antes eram prazerosas. Então, por exemplo, você imaginar alguém está deprimido, você imagina alguém está triste, mas não. Em idosos, por exemplo, eu posso pegar falta de prazer nas atividades que antes eram legais. Ele gostava de brincar com o neto, não está tendo prazer naquilo. Ia jogar na praça, não gosta mais de fazer. Gostava de ler o seu jornal, já não vê mais aquilo com prazer. Mas ele não está chorando, ele não está triste, mas ele tem um critério central. Se ele tem aquele critério central, eu vou olhar os outros, que são alteração de sono, apetite, perdeu peso, ganhou peso, dormiu mais, dormiu menos, está com a autoestima mais baixa, tem pensamentos de ruína, pensamentos que está tudo dando errado, o desejo sexual diminuiu, tudo isso são sintomas que eu preciso ter o primeiro lá em cima para olhar. Então vamos voltar para a mãe. Eu tenho uma criança ou um adolescente, às vezes a irritabilidade é um sintoma importante nesse perfil. Ou seja, eu estou vendo que aquela criança, adolescente, está mais ríspido, está respondão, está diferente, está tendo algumas outras mudanças, as notas caíram. E aí você vai ver que está acontecendo alguma coisa. Porque às vezes a criança, do mesmo jeito que o adulto não fala que está tendo um problema no trabalho, às vezes a criança não fala que está sofrendo bullying na escola, a criança não fala que não está entendendo a matéria. Às vezes são coisas simples. Às vezes a criança, por exemplo, tem um problema oftalmológico,
e não está enxergando a lousa, só que não fala, e as notas caem, e as coisas faltam. E aí, são coisas simples, mas se ninguém perguntar e a criança não falar, vai ficar difícil. Então, percebeu mudança, não quero ir para a escola, estou me atrasando mais, estou tendo desculpas, estou com dor de barriga ou sintomas físicos toda hora, alguma coisa deve estar acontecendo. E a gente vai buscar essa informação com a professora, com um irmãozinho, com alguém que trabalha junto, com outro amigo, para ter essas informações. No trabalho, a queda do funcionamento é algo mais objetivo e prático, só que normalmente antes dessa queda, você tem outras alterações. Então, por exemplo, quando fala-se no burnout, a maioria das pessoas que apresentam, que não é uma doença psiquiátrica, que fique claro, é uma relação entre o indivíduo e o trabalho, a maioria das pessoas que apresentam são pessoas perfeccionistas, de alta performance, que se cobram muito, que sempre deram muito, que sempre entregaram muito e de tanto fazer e se cobrar, e às vezes com uma gestão ruim, um ambiente que não é legal, aí essas pessoas começam a adoecer. Só que antes disso, se você pegar ali um mês antes, às vezes ela podia estar dando um monte de desempenho, um monte de resultado, batendo todas as metas. Aí a pergunta, Renata, o que aconteceu de uma hora para outra? Mas não foi de uma hora para outra. Se você vê, as coisas acontecem de pouquinho em pouquinho. Se você vai perguntar para o cônjuge, para a pessoa que mora junto, vai falar, olha, ele chegava estressado, ele vinha em casa e bebia, fazia tal coisa, ele não queria mais sair com a família, ou seja, já tinha às vezes outras coisas acontecendo porque o trabalho estava ficando adoecido. Só que se esse sintoma saiu do trabalho, aí a gente está falando de uma doença psiquiátrica. Então, a doença psiquiátrica por si só tem que gerar sofrimento, tem que gerar incapacitação, ou seja, você está tendo alguma diferença naquilo que era esperado, do que era normal. Alguém morreu, é esperado que você fique em luto. Claro, você amava a pessoa, você gostava da pessoa. Então, naquelas 2 primeiras semanas, é normal que muita coisa mude. Agora, não é normal que depois de 1 ano, você esteja com sintomas, você ainda esteja sendo atrapalhado para suas funções normais, para o seu sono, para o seu apetite, para o trabalho. Então, a gente tem que sempre tentar separar o que é comum do que é esperado e daquilo que gera sofrimento. Por quê? Porque senão eu vou tratar quem não está doente e vou deixar de tratar quem está sofrendo. E aí, essa que é a arte da psiquiatria, de tentar achar, né, este lugar onde o sofrimento se inicia e merece um tratamento específico. O Dr. Luiz falou uma coisa que eu acho muito interessante, que muitas vezes o chamado burnout, né, esse esgotamento, essa doença mental relacionada ao trabalho, ela vem depois de uma promoção. O burnout é a doença do aplicado, do dedicado, do engajado, né, e o que é até contraditório, né? E, pô, a pessoa acabou de ser promovida e está esgotada, está doente, como é que isso acontece, né? O burnout surgiu de forma mais corriqueira nas redes sociais, na voz do povo, após a pandemia, com a pandemia, e por quê? O burnout, ele foi muito noticiado, ele é uma invenção da Organização Mundial da Saúde. Eu gosto de fazer o paralelo com Ler-Dort, né? As pessoas começaram a adoecer osteomuscularmente, né? Síndrome do túnel do carpo, epicondilite, bursite, lombalgia, essas doenças osteomusculares, porque o trabalho tinha mudado de forma. Veio o computador, a gente começou a ficar muito tempo sentado, começou a digitar, e aí teve uma pandemia de doenças osteomusculares provocadas pelo trabalho. E a reação da sociedade foi de resistência, de responsabilização da vítima, mimimi, eu sempre digitei e nunca tive isso, por que ele tem e eu não? E por que mulher tem mais? Então, foi gerando estigma, preconceito, e a comunidade científica se organizou e falou, olha, o trabalho tem um papel fundamental na fisiopatologia dessas doenças osteomusculares. Então, foi inventado o Ler e a Dort, a lesão por esforço repetitivo e a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Que doença é Ler-Dort? Não é uma doença nova, é uma doença já conhecida que a gente consegue relacionar ao trabalho. Qual foi a reação da sociedade, então? Vamos preparar as pessoas para este novo trabalho, ginástica laboral. E aí, professores de educação física e fisioterapeutas entraram nas empresas, a gente fazia dancinha, girava o punho, tinha que ter pausa e etc. Se levou muitos anos para a gente começar a falar de ergonomia osteomuscular. O que quer dizer isso? Que ao invés de eu hipertrofiar a musculatura para aguentar a má postura, a digitação, a sobrecarga de peso, vamos trabalhar no posto de trabalho, a altura do monitor,
determina o ângulo do pescoço, o apoio do cotovelo para descansar o ombro. Se passar de 8.000 toques, tem que ter pausa, você não pode digitar mais do que 8.000 toques por hora. E isso tudo já está consagrado e hoje a gente vai fazer um posto de trabalho, um ambiente, algum local de trabalho, você compra a cadeira, ela já vem ergonomicamente ajustável, né? Está consagrado. Inclusive, tem o selo do Inmetro, de alguma instituição. Sim, a maciez, são vários parâmetros. É acreditado. E isso realmente começou a reduzir as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Hoje a gente não pode embarcar uma mala acima de 23 quilos. Por quê? Porque alguém vai ter que carregar. Então a gente parou de adaptar, quer dizer, a gente negou, responsabilizou as vítimas, a comunidade científica reagiu, a gente começou a adaptar as pessoas ao que estava gerando sofrimento, aí depois a gente chegou na ergonomia. Na doença mental, isso é mimimi, por que mulher adoece mais? Eu sempre trabalhei aqui, nunca tive isso. Então a gente negou, responsabilizou as vítimas, agora veio a Organização Mundial da Saúde e falou burnout. Né? O que é o burnout? Os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade relacionados ao trabalho, que a causa está relacionada ao trabalho, quer dizer, é agravado ou causado pelo trabalho. Isso está gerando uma repercussão legal muito grande, né? Porque se você tem um laudo pericial ou um atestado médico falando que você tem uma doença relacionada ao trabalho, isso pode gerar uma consequência grave para as empresas, né? Para os empregadores. Então, o burnout, de novo, não é uma doença nova, só que se faz essa relação com o trabalho. Qual está sendo a nossa reação? A gente está na fase da ginástica laboral ainda. A gente está falando de coisas que são ótimas, que a gente deve fazer, que é o bem-estar. Atividade física, equilíbrio entre atividades profissionais e vida pessoal, boa alimentação, reeducação alimentar, higiene do sono, meditação, treino de resiliência, mindfulness, chega aí para o lado espiritual, às vezes, tudo para você se cuidar e ter resiliência e força e capacidade mental de suportar aqui. A gente ainda não está falando sobre o que estamos suportando. A gente está fazendo sala de descompressão, mas a gente não consegue falar ainda do que está comprimindo, do que seria a ergonomia mental. E a ergonomia mental é um assunto muito profundo, muito inconveniente às vezes, porque vai ter que mexer em algumas crenças e valores muito arraigados, muito consagrados historicamente e muito relacionados à forma que a gente organiza o trabalho. Como a gente avalia as pessoas, estimula, remunera, a carga horária, as políticas, os rituais, os processos, que hoje estão adoecendo as pessoas, deixando as pessoas individualistas e, consequentemente, solitárias e tirando muito da importância e do sentido que o trabalho tem na nossa vida. Se nós estamos trabalhando para pagar conta, se a gente está trabalhando para sobreviver, a gente está num processo de adoecimento. Porque o trabalho é uma necessidade básica de saúde mental. O trabalho é aquilo que define muito de quem eu sou para a sociedade. Quem é o André? É médico, psicanalista? Quem é o Luiz? Psiquiatra? Né? Então, a gente se define pelo trabalho. Então, filho, o que você vai ser quando você crescer? Quer dizer, o trabalho define muito de quem a gente é. Então, o trabalho não é para ser suportado. Não que não tenha sofrimento, mas é um sofrimento que a gente pode ter no trabalho com um certo sentido, com um certo propósito, com um crescimento pessoal, com um reconhecimento dos outros pelo seu trabalho. E a gente está deixando esses aspectos fundamentais do trabalho de lado, que seria essa ergonomia mental, e estamos focando num resultado, muitas vezes um resultado financeiro, desatrelado do valor gerado para a pessoa, né? Porque o trabalho, ele precisa ser útil. O nosso trabalho precisa ser bom para alguém. A gente precisa fazer, se o meu trabalho não é útil, eu sou inútil. Então, se eu estou trabalhando numa coisa que eu nem sei para que é, mas pelo menos eu estou garantindo minha sobrevivência, eu estou sobrevivendo, eu não estou trabalhando, eu não estou servindo a alguma coisa. E isso é uma outra pandemia, né? Isso é tão verdade, Renata, que... E não é antigo, quer dizer, não é novo, é antigo o conceito do japonês, quando você vai ver, né, as Blue Zones, onde as pessoas vivem mais, um dos conceitos do Ikigai,
né, que seria a concentração entre aquilo que você ama, que você faz bem, que você é competente, que você é remunerado por isso. Porque, por exemplo, se eu amo uma coisa e faço ela super bem, ela tem um super propósito, mas ela não me dá dinheiro, isso não é um trabalho, isso é um hobby, ou seja, você está fazendo. Se eu amo aquilo, faço super bem, mas eu tenho, quer dizer, não faço tão bem, aquilo pode até me remunerar de alguma forma, mas não vai completar o sentido. O Ikigai seria aquilo que eles chamam, aquelas pessoas que você vê lá com 100 anos, estão felizes, sendo úteis, transformando, por exemplo, trabalhando às vezes na sua horta, na sua plantação, vendendo na feira, e você fala, meu Deus, como é que esse cara está tão bem? Uma das questões que fecha é encontrar esse propósito. Claro que a gente sempre está em busca, né? E talvez o mesmo que seja hoje aos 40 não seja o mesmo aos 60 e nem aos 80, mas esse propósito é muito importante, de saber o porquê que eu faço, o que eu faço. Para quê? Para aquilo poder ser algo contínuo. Tanto é que tem uma brincadeira que as pessoas fazem denegrindo isso, é que trabalhe com aquilo que você ama, que você passará a não amar mais nada. Mas isso não pode ser, não deve ser uma verdade, porque senão você está perdendo um dos pilares da vida. Porque se você está só fazendo aquilo porque tem uma recompensa financeira, em algum momento provavelmente você vai adoecer. Porque aquilo te demanda, te tira da família, te tira outro prazer, você está abdicando. Quando você está lá do seu filho, da sua filha, da sua mulher, da sua família, do seu tempo livre, do seu final de semana, alguma coisa está sendo levada. E se alguma coisa está sendo levada e você não sabe nem bem o porquê, em algum momento você vai sofrer a consequência disso. Então, essas compensações mentais, elas têm que existir. Então, você está aqui trazendo algo que está informando as pessoas, levando uma pauta importante. Também. Poxa, saúde mental é uma coisa que faz sentido, porque as pessoas passam, eu conheço alguém ou eu mesmo passei. E eu falo muito de estigma, uma coisa que me ajudou muito durante muito tempo. Eu não falava para os meus pacientes que eu já tinha tido transtorno do pânico e me tratado e ficado ótimo. Porque eu falava, poxa, mas eu sou psiquiatra, eu tive com 17, 18 e depois, quando eu formei, e eu falava, poxa, mas se eu falar ele vai achar que é ruim. Mas pelo contrário, a partir do momento que eu comecei a falar e falei, me trato, pô, mas você que é psiquiatra? Exato. Ou seja, não existe nenhuma pessoa imune. Eu falo, e olha, me trato, fiquei tão bem que estou aqui. Se eu falar assim, olha, transtorno de ansiedade social, que é enfrentar uma câmera, falar, olhar, se eu falasse isso 20 anos atrás, eu não ia dormir um dia antes, ia ter sudorese, passar mal, não ia conseguir fazer um negócio desse. E hoje eu faço com o maior prazer e naturalidade, é gostoso, tem propósito, faz sentido e não me gera sofrimento. Em algum momento me geraria sofrimento, eu falaria, evitaria. Então, falar sobre isso faz o seguinte, poxa, mas se você que é psiquiatra sabe sobre a teoria, sabe como funciona e mesmo assim passou, essa é a diferença. Eu sei o que tem que fazer para resolver. Então, isso começou a trazer uma tranquilidade. Olha, os meus pacientes gostavam. O atestado, vários eu fiz atestados falando, olha, eu se fosse você me afastaria. A pessoa não afastava, mas ela ficava com o quê? Com um relatório no bolso, era tipo talismã. Então, olha, eu tenho um plano B, qualquer coisa, eu sei que eu posso, não estou preso aqui. Eu falava, olha, o ideal seria você ficar longe desse lugar, recuperar, melhorar, mas a pessoa não, porque medo do estigma, do chefe, da liderança, que não ia entender, mas tinha uma sensação de, olha, eu fui acolhido, o meu sintoma foi validado, alguém viu a importância, é tão importante que fala, eu nem deveria estar aqui. Isso dá um alívio, que nem a pessoa que leva um calmante no bolso. Olha, só de estar aqui eu já fico bem. A criança está lá desesperada, meu Deus, minha mãe, meu pai, cadê ver a mãe? Passou, não precisou tomar remédio nenhum, não precisou tomar nenhum benzodiazepínico calmante, está bem. É aquela sensação. Então, muito do que a gente fala, um conceito é segurança psicológica. Com que segurança psicológica você está trabalhando aqui, Renata? Porque você sabe o seu propósito, que as pessoas estão vendo o significado daquilo que você faz bem. Então, você vem e trabalha feliz, você vem e trabalha com uma sensação de que você está fazendo aquilo que você deveria fazer. E isso é o que a gente tenta levar para os lugares. Então, uma das nossas empresas do Grupo MediIQ chama BIPCare, que é transformar a cultura de saúde mental. O que é transformar a cultura de saúde mental? A gente começou em alunos de medicina, ou seja, somos mais de 10 mil alunos de medicina que passam por esse programa do BIPCare com a gente. O que é? Eles entram saudáveis
no primeiro ano, na média, um aluno de medicina entra mais saudável psiquiatricamente do que a média da população. Ele chega no 5º ano da faculdade de medicina, 3 vezes mais transtorno de ansiedade e transtorno de humor. Ou seja, alguma coisa acontece nesses 4 anos, responsabilidade, pressão, questão financeira, falta de sono, uso de substâncias, N coisas, que ele adoece. Então não adianta eu culpar a faculdade só. A faculdade tem que se adequar. Mas eu tenho que empoderar, eu tenho que melhorar ele, eu tenho que identificar, eu tenho que ver o que está fazendo com que as pessoas adoeçam e mudar. Então, isso tem que servir para todos os lugares, nas empresas, no mundo corporativo, no mundo estudantil acadêmico. E essas atitudes como essa, trazer para a pauta, trazer aqui para a TV esse assunto e dar o destaque, faz com que, olha, eu estou achando que eu estou passando por isso, olha, meu filho, meu marido, o meu funcionário, o meu chefe. Agora, claro, se é chefe é difícil, né? Porque está na liderança. Quem que vai dar o toque para a pessoa lá em cima que ele que está adoecendo todo mundo? Aí é uma função no RH. Por quê? Porque você está ali subalterno. Então, veja bem como é complexo, como é importante e como pode mudar a vida de todo mundo que está envolvido nisso. De quem está doente, de quem está convivendo com quem está doente e de quem está fazendo esse adoecer, porque se fez um adoecer, vai fazer outro e outro, vai fazer uma série de vítimas. Então, quem tem que ser interrompido não é o que caiu o desempenho, mas quem está fazendo com que esse desempenho seja ruim de todo mundo. A gente está quase indo para o final do programa. Eu gostaria de perguntar para o senhor, qual que é a diferença do SH do ser humano para o RH, que foi muito visto na pandemia e que muita gente continua no home office? Perfeito. Isso, na pandemia, isso ficou muito evidente, né? Porque no trabalho somos recursos humanos. Né? E se a gente parar para pensar nesse nome, recurso humano, não é um nome bacana. Tem empresa que já está mudando, né? Desenvolvimento e a área de cultura, a área de pessoa. Mas o que é essa área People and Culture aí? É o RH. Né? Mas mais do que o nome, é a lógica que está por trás. A lógica do RH é a lógica do manejo de recurso, para você extrair a maior eficiência dos recursos. Então, na gasolina, a gente aumenta a octanagem, a gente bota umas substâncias ali que a combustão gera mais calor. Na celulose, na luz elétrica, na água, e nos recursos humanos. A forma de fazer a octanagem dos recursos humanos é muito importante. Então, hoje em dia, se instila competição. Você faz um ranking, o primeiro é promovido, ganha mais dinheiro, mais remuneração variável, e o último é ameaçado, é mal visto. Isso, em última análise, é um estímulo pelo medo. Né? Então, isso faz com que a gente queira vencer, a gente se distancia do propósito, a gente se distancia da beleza, do senso estético do trabalho, a gente se distancia das relações que a gente pode construir no trabalho e a gente entra no modo sobrevivência, luta, no se destacar, no vencer na vida. E a sociedade vai se moldando a isso, né? A minha mãe falava para mim, filho, não importa o que você faça, seja o melhor. Quer dizer, ela estava me preparando para esse mundo do trabalho competitivo, individualista, solitário. E isso a gente vive no trabalho, essa lógica do manejo de recurso humano. Aí chega em casa, nós somos seres humanos. A gente cria vínculos, a gente se importa, a gente abre mão pelo outro, a gente colabora. Aliás, acho muito contraditório a gente fazer palestras sobre a importância da colaboração para a saúde mental e aí volta para o trabalho, metas individuais, ranking, demissão por performance. Quer dizer, olha como é importante colaborar. Agora, salve-se quem puder. Alguém vai ser descartado. Round 6, né? E aí, na pandemia, o que aconteceu? O trabalho entrou em casa. Então, para dar um exemplo da dura vida do líder e do gestor, né? Ser gestor é um fator de risco para adoecimento mental. Uma das coisas que faz gestor ter um fator de risco maior para adoecimento mental é a necessidade de descartar recursos, demitir uma pessoa. Então, amigo, é um ciclo que se encerra, sua performance não vem muito bem, então aqui isso não é novidade para ninguém, tá? Muito obrigado, a gente se cruza por aí, foi um prazer, mas é um dia, eu estou descartando uma pessoa, estou deixando ela, ainda mais no Brasil, num país onde a assistência pública tem muitas falhas, quer dizer, uma pessoa sem, às vezes, uma boa educação para o filho, sem um plano de saúde que ele precisa ter, Então, eu estou provocando isso nessa pessoa. Isso é muito contraditório. Não, mas é meu papel, poderia ser eu, eu dou um jeito de caber na minha cabeça e vou para casa, oi filho, e abraço o filho, pronto, eu sou um ser humano de novo. Então, é mais fácil a gente lidar com essa cisão, com essa divisão
entre a lógica, a cultura do recurso humano, do RH, e a lógica e a cultura do SH, do ser humano na família, etc. E tal. Na pandemia, eu estou desligando uma pessoa em casa. E eu estou falando com ele, bom amigo, é um ciclo que se encerra e passa o filho atrás, o cachorro late, filho, faz silêncio que o papai está trabalhando. Então, amigo, é um ciclo que se encerra. Esse contraste entre SH e RH fez com que muita gente não tolerasse mais o trabalho. Pedisse demissão, adoecesse. Quer dizer, essa contradição do SH e do RH na pandemia, para além do isolamento social, medo da morte por causa do coronavírus, teve tudo isso também, não que isso explique tudo, mas isso é uma coisa que a gente não está parando para falar, a gente não está aprofundando isso, que a lógica competitiva, agressiva do trabalho, quando entra em casa e esse contraste fica mais evidente, ele muitas vezes fica insuportável. Eu acho isso bom, porque isso faz com que a gente possa discutir melhor o que está acontecendo no trabalho, que a gente está há quase séculos chamando de normal. E é sobre isso que a sua startup trabalha, né? Exatamente. A YouMind é uma startup que a gente está lançando que vai usar inteligência artificial para instrumentalizar as pessoas sobre saúde mental, como eu sei se eu estou doente, como eu sei quem está doente, qual é o meu papel na frente do adoecimento, qual é o papel do gestor, qual é o papel do RH. Né? Além de instrumentalizar as pessoas, a gente vai certificar as empresas como promotoras de saúde mental, segundo uma nova lei já aprovada, sancionada, mas ainda não regulamentada. A gente está se adiantando e, com base nessa lei, a gente está certificando as empresas como promotoras de saúde mental, para que o ambiente do trabalho seja um ambiente de promoção de saúde. Uma última pergunta. Telas e redes sociais podem afetar a saúde mental de crianças, jovens, adolescentes e adultos? Não só podem, como afetam. Né? E esses exemplos são clássicos, a gente tem que falar muito sobre isso, o limite de tela, a quantidade. A pandemia veio aqui para dar um tapa na cara da gente, que tira a tela das crianças, tenta restringir e a gente tinha que educá-las, né? A escola lá dentro, a lição de casa lá dentro. Enquanto papai e mamãe trabalham, fica aí na TV, fica aí no celular, porque não tinha recursos humanos, né? Não tinha avô, não tinha avó, não tinha família, não tinha funcionário para cuidar. Ou seja, ele fez com que a gente fizesse aquilo que a gente critica. Mas hoje, fora desse momento, tem um dos exemplos muito bons que falam sobre isso, que é o exemplo, né, o experimento da sopa infinita, muito antes da rede social já feito, que era o seguinte: você colocava uma sopa para comer, com colheres, uma sopa grande, e você tinha duas. Uma onde os indivíduos iam comendo e o nível da sopa ia baixando, lá em Stanford, e a outra que tinha um refil que vinha por baixo e você comia, mas você não sabia, a sopa estava sendo reposta. O que isso mostrou? Que o estímulo visual de ver a sopa baixando fazia com que a gente interrompesse antes a comelança, ou seja, sem eu ver o nível baixando, eu poderia comer às vezes até 40% a mais de quantidade porque não baixava. Aí como é que você traduz isso para a tela? A tela, como brincam, né, quando você não paga nada pelo produto, o produto é você. E o que eles vendem na rede social? Vendem o seu tempo, o seu engajamento, a sua audiência para vender anúncio, vender conteúdo, etc., para um público qualificado. Então, como é que ele te mantém mais tempo na tela? A grande maioria. Eu não estou falando de Instagram, eu estou falando no geral. Uma das coisas é o scroll infinito, que é a tela que você vai rodando e nunca acaba, né? Que é semelhante ao que se faz na sopa infinita. Então, pega você que está lá olhando no seu Instagram agora, você percebe que você está rolando. Antigamente, você pegar 20 anos atrás, você estava no Google, você estava, estou na página 1, fui para 2, fui para 3, fui para 4. Você dificilmente ia passar das 6. Você fala, não, já fiz demais, aqui eu não vou mais. Agora, quando você já não tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, a chance de você passar mais tempo, mais horas fazendo o scroll é grande, porque você não tem essa percepção, nossa, exagerei, parei. E além disso, soma ao seu fato várias técnicas, que é você dá o Reels, o Short, etc. O que ele faz? Ele pega uma coisa que é enorme, 15 minutos, e eu tiro tudo aquilo que é supérfluo e dou a luta final. Então eu estava brincando com você tem lá no Karate Kid, você tem 2 horas de filme e tem lá 1 minuto de luta final do Daniel com o outro. Tá bom. E aí você tira todo o filme e põe só o momento da luta. Você não tem aquele crescimento
todo para chegar no momento da luta. Quando a gente era menor, você tinha um intervalo. A criança não sabe o que é um intervalo hoje de 3, 4 minutos. Por quê? Porque aquilo já vem mastigado. Então, isso faz com que eu consuma mais, fique mais tempo grudado e sem a percepção que eu exagerei. O que isso entrega? Mais tempo de tela, mais valor para anúncio, mais gente anunciando, mais dinheiro, ou seja, aquilo se perpetua. E aí é tão engraçado, porque eu falo isso para os meus filhos, meu Lucas tem 12, a Ana Luísa tem 8, e eu retiro, só que se eu não parar para perceber, quando eu entro no Instagram, eu estou fazendo a mesma coisa. Então, a gente não pode só limitar o dos filhos, a gente tem que limitar o nosso. A gente tem que ter essa percepção de que é o momento. E aí você, como é que eu faço isso? Você pode fazer, tem várias técnicas, mas vamos fazer de produtividade. Tem uma técnica famosa, chama Pomodoro. O que é Pomodoro? Nada mais é do que durante aqueles 25 minutos você está fazendo uma coisa só. Não é multitask, olha, eu desligo tudo e eu estou respondendo e-mails e depois eu estou lá 5 minutos fazendo outra coisa. Para quê? O multitask faz você perder produtividade. A gente acha que está abalando, fazendo 1000 coisas, mas você não está. Você está fazendo uma coisa por vez e mal feita. Então, são várias coisas que tem que fazer com que a gente mostre para a nossa criança, para o nosso filho, que não tem o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente ainda totalmente desenvolvido, então ele não tem um lugar que é o freio de falar, já deu, chega, tá bom. A gente, quando é adulto, deveria ter esse chega que já deu, que tá bom. A criança tem isso em desenvolvimento, então ela não vai falar isso sozinha. Então tem que ter um limite externo. E quem é que não os responsáveis, os pais, os responsáveis, os educadores, para poder dar esse norte? Porque a criança vai falar, mas por que você está me tirando? Isso dá prazer, eu quero mais. Você tem que falar, isso não é bom. Você tem que ensinar o tédio, você tem que ensinar a criança a não ter nada para fazer para desenvolver outras habilidades que não a mastigada pela tela. Rapidinho, é ter que buscar dopamina na vida real. Exato, e a dopamina na vida real não vem nesse... E rapidinho também, e com uma indústria, com pessoas inteligentíssimas, criando algoritmos para entender você e mostrar aquilo que você vai mais gostar. Quer dizer, tem toda tem uma responsabilidade dessa indústria também, de que hoje ela investe muito nessa sedução, sem freio, sem... E ela é tão perversa que você olha, por exemplo, teve um que ficou muito famoso, o Enigma das Redes, um documentário de anos atrás. A maioria dos grandes diretores, grandes nomes, grandes gênios dessa indústria não deixa os filhos usarem as ferramentas que eles criam. Ou seja, olha só, tem vários que estudam em escolas que nem tela tem. Ou seja, o cara é da Big Tech e agora a IA vem para... Aí a gente muda tudo isso que a gente colocou e bota um ingrediente completamente disruptivo no meio, que aí é tema para uma outra conversa. 30 segundos para cada um. 2025 marca o início do ano letivo no estado de São Paulo, com os celulares proibidos nas escolas. O que isso vai gerar para os educadores e para os estudantes? Golaço, eu super apoio. Lugar de escola é lugar sem eletrônico. O eletrônico ele tem que vir para ajudar em algumas tarefas posteriores. Na escola só faz se distrair. Eu agradeço que na minha época eu não tinha. Eu falo para o meu filho, se eu tivesse celular, game, isso aqui, eu não teria me formado médico, eu não teria chegado onde eu cheguei em termos de carreira, profissão, porque eu teria me perdido muito antes com o jogo, com gameplays, com Free Fire, com o que for, com rede social, porque eu não teria a capacidade de frear esse estímulo. E o trabalhador, e o professor, o educador, como é que fica? Primeiro, eu queria dizer que não é o celular fora da sala de aula, é fora da escola, porque a criança tem que socializar na escola, tem que aprender a ser gente. Quando a gente nasce, a gente é um bichinho selvagem, né? Se você dá uma arma numa mão de uma criança, ela mata. E a culpa não é dela, ela não tem responsabilidade, ela não tem moral. A culpa é do adulto que deu acesso à arma. Então a gente precisa aprender, a gente precisa se civilizar. E esse processo civilizatório acontece na escola, nas relações. Eu acho que para os professores, eles vão ter uma participação maior dos alunos na sala de aula e eles vão ter que ficar de olho, porque essa socialização vai voltar a acontecer. E aí tem a figura do educador, que precisa dar o limite, falar isso é feio, a borracha do amiguinho não é sua, devolve. Então eu acho que a gente vai voltar a socializar mais e a ser mais gente nas escolas. Na Lesp Cidadania de hoje, nós tivemos o prazer de conversar com o psiquiatra Dr. Luiz Dickmann e também com o médico psicanalista Dr. André Fusco sobre a questão do Janeiro Branco, sobre a questão de problemas mentais. Você já parou para pensar sobre a sua saúde mental? Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Renata.
E a você, muito obrigada pela audiência multiplataforma aqui na Rede Alesp. Até mais!